Um boletim de ocorrência registrado na Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados relata suspeita de articulação para fabricar uma denúncia de estupro contra o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, anunciado como vice de Flávio Bolsonaro. A apuração começou em 14 de abril, depois que uma assessora do parlamentar relatou ter recebido informações sobre a suposta fraude. Em depoimento prestado em 23 de abril, o comerciante Luiz Antônio Lopes, de 62 anos, relatou ter presenciado a articulação para que uma jovem usasse a identidade falsa de Jailma e se apresentasse como vítima de abuso na infância. De acordo com o depoimento, a jovem teria sido recrutada por um homem chamado Lucas, conhecido como Doidinho, que teria se apresentado como assessor legislativo e próximo ao deputado petista Lindbergh Farias. O comerciante também relatou que teriam sido pagos pelo menos R$ 16.500 à jovem e que parte das transferências teria passado por sua conta. Carlos Roberto Lopes, presidente da Conafer, é citado no relato como responsável por alguns dos repasses e, ainda de acordo com o boletim, a jovem teria cobrado os valores prometidos durante uma reunião virtual, na qual Lindbergh Farias estaria presente. O relato indica que a estratégia seria apresentar a jovem como suposta vítima e, depois, simular o desaparecimento dela para atribuir a responsabilidade a Alfredo Gaspar. Aí eu perguntei para esse Carlos Roberto, bom, vocês estão pensando em tudo, mas quando for fazer um teste de DNA, vocês vão se lascar, porque não só a moça nunca nem foi mãe, ela só tem 22 anos, e se fosse, não teria. Mas aí é onde ela some de jogada, o que implicaria, posteriormente, numa segunda suspeita sobre o relator. Ele não só fez, como depois ele deu um sumiço nela, era a intenção deles, tá? Então, esse Carlos Roberto Lopes chegou até a mandar um Pix para minha conta bancária, eu tenho aqui. Outra vez fizeram uma Meet, onde eu participei da Meet, onde estava o próprio deputado Lindbergh de Farias, onde estava também uma outra pessoa, tá? E eu não sei identificá-lo quem é, porque eu não o conheço nem da política, e uma outra turma, um ex-colega dele de prefeitura de Nova Iguaçu, que eu já dei o nome aí, tá? Chama-se Toninho. E ele falava comigo e do lado da Marcela. Ele, olha, você não comenta isso com mais ninguém, porque isso aí pode trazer problemas, tal. E onde ela entrou do meu lado, falou, e o meu Pix? Ele, já vamos fazer, uma pessoa vai fazer. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. O caso ocorre enquanto uma representação apresentada em março por Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Tronic contra Alfredo Gaspar tramita no STF sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Lindbergh Farias protocolou nesta segunda-feira uma reclamação contra a investigação do Departamento de Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados sobre a acusação de estupro contra Alfredo Gaspar. No requerimento, Lindbergh pede ao STF a anulação da oitiva de Luiz Antônio Lopes. A reclamação de Lindbergh foi distribuída como liminar do ministro Gilmar Mendes, que já é relator do processo, que guarda relação direta com os fatos. Professor Marcelo Suano, uma denúncia extremamente grave. Lindbergh Farias, acusado de forjar a acusação de estupro contra o Alfredo Gaspar. Sua análise. Em um país sério, isso já seria a prioridade para a identificação, para a investigação e com celeridade, pelo fato de que o que está sendo forjado, supostamente, de acordo com a denúncia, é algo para retirar do páreo um candidato à vice-presidência da República. Em síntese, é uma estratégia para destruir toda uma campanha eleitoral e destruir todo um projeto de país que será identificado ou será avaliado nas urnas pela sociedade brasileira.
Em um país sério, isso seria prioridade de investigação. Agora vamos verificar as investigações. Primeiro, está acontecendo pela Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa é comandada, tem a Polícia Legislativa da Câmara, tem a Polícia Legislativa do Senado. As duas polícias legislativas, elas trabalham interconectadas, mas elas têm uma determinada autonomia e ela é trabalhada a partir de determinações que vêm da administração, tanto do Senado como da administração da Câmara, em submissão às decisões do presidente da Câmara e da presidência do Senado. Significa o quê? Diante do que nós estamos vendo, do comportamento do Hugo Mota, eu não sei se isso vai chegar a ter alguma coisa ou poderá ser atrapalhado e atrasado de todas as formas possíveis. Por esse motivo, é essencial que isso comece a receber protagonismo da Polícia Federal, porque é uma acusação muito grave e que pegue aquilo que está acontecendo na Câmara e no Senado e esteja sendo trabalhado pelas polícias legislativas, no caso a Polícia Legislativa da Câmara, você simplesmente acople nas investigações que a Polícia Federal vai fazer. Ainda assim, nós temos um outro problema. Qual Polícia Federal vai trabalhar com isso? Se ela vier a trabalhar. Será a Polícia Federal ou a Polícia Federal do B? Aquela que é comandada pelo diretor-geral da Polícia Federal e aqueles seus associados, aqueles que estão diretamente vinculados a ele. Nós temos um fato grave que poderia, de imediato, trazer para a sociedade brasileira esclarecimentos da maneira como trabalha determinado espectro político ou determinado grupo ideológico ou determinado partido político. Isso traria esse esclarecimento ao ponto de impactar diretamente nas eleições. Mas eu não acredito que isso terá progresso, por um simples fato de que não há interesse. E o interesse, nesse caso, é para aqueles que estão no poder neste momento. Eles não podem permitir, mas vamos torcer para que haja seriedade e celeridade no processo de investigação. Lindenberg Farias e Soraya Tronic foram os dois que fizeram acusações, têm que responder pelo que eles estão fazendo. A Soraya Tronic já está meio desqualificada em termos de liderança política, tanto quanto o Lindenberg. Mas o Lindenberg tem uma base que a Soraya Tronic nunca vai ter, que é a base de uma esquerda que tem dissonância cognitiva. Esse depoimento do comerciante, identificado como Luiz, foi gravado em vídeo pela Polícia Legislativa. Aconteceu em abril, foi gravado em vídeo e veiculado nesta segunda-feira pelo portal Poder 360, entre outros veículos também, informação divulgada também pelo jornalista Cláudio Dantas no seu canal. 7h24, quero ouvir você também, Coronel Sérgio Marques, a respeito desse episódio, esse depoimento aí desse comerciante do Rio de Janeiro, identificado como Luiz, que afirma ter presenciado o aliciamento de uma adolescente para tentar incriminar o parlamentar, o Alfredo Gaspar, o vice na chapa de Flávio Bolsonaro, mediante pagamento de R$ 16.500. Como o professor Suano falou, é uma situação gravíssima. Configura até um aspecto mafioso, uma quadrilha sendo utilizada para influenciar nas eleições. Isso é muito grave. Eu vejo aqui, o professor Suano falou do problema em qual Polícia Federal cairia a análise, a avaliação, porque inicialmente os dados foram colhidos pela Polícia Legislativa. Eu vejo também mais um outro problema, o relator do caso, que é o ministro Gilmar Mendes. Inclusive, já houve manifestação do ministro Gilmar Mendes, porque foi feito o DNA, o exame de DNA de Alfredo Gaspar, que evidente que deu negativo da primeira acusação, só que Gilmar Mendes está falando que não interessa, basicamente, no momento, esse exame de DNA, mas sim o provável estupro de vulnerável que foi cometido à época. Então, eu fico muito preocupado também, não só com a parte da Polícia Federal, da banda podre da Polícia Federal, que está sob comando direto de Andrés Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, mas também eu fico muito preocupado com o relator do caso, que é o ministro Gilmar Mendes, e nós sabemos que o ministro Gilmar Mendes tem certas tendências em relação àquele consórcio
informal existente entre STF e governo federal. Deixa eu só trazer mais um ponto aqui para o professor Marcelo Suano. Detalhe, Suano, o Luiz Lopes ele prestou depoimento no dia 23 de abril, como eu disse, depois de procurar o gabinete do Gaspar e ser encaminhado à Polícia Legislativa. E com um detalhe, o comerciante afirmou que está disposto a entregar os seus extratos bancários, seus comprovantes das transferências e outros documentos para sustentar o seu relato. Ou seja, é uma denúncia que tem um embasamento. Não são meras palavras. E tem alguém com bravura suficiente para dizer, eu irei até o fim, porque esse senhor, certamente, ele sabe como funciona, não porque ele faz parte, mas ele sabe como funciona esse ambiente de máfia. Como é que ele funciona? Supondo que seja algo similar a uma máfia. Estamos apenas na elucubração e pelas hipóteses. Supondo que seja, como é que funciona? Você pega indivíduos para executar determinadas ordens. Se esses indivíduos não fazem parte da família, eles sabem, é bom que eles saibam que eles serão executados e eliminados posteriormente, porque eles são arquivos vivos. É fundamental isso, como o coronel falou, o coronel foi preciso. Nós temos ainda um outro ponto, que é aquele que o coronel trouxe, foi ali, ele pegou o bolo e disse, este aqui é um bolo completo, porque você tem como relator o Gilmar Mendes. Não significa que o Gilmar Mendes vai cometer o crime de fazer tal ou qual coisa. Não estou fazendo, jamais acusaria um ministro de estar cometendo crime. Mas ele pode simplesmente dar a velocidade necessária para chegar ao ponto que é desejável para preservar a situação tal qual está aí. E não levar a lugar nenhum, porque eles precisam pelo menos de apenas de 3 meses de retardo no processo investigativo, do retardo na apresentação das testemunhas, no retardo de todas as formas para buscar aquilo que pode configurar a máfia que foi montada para prejudicar uma campanha eleitoral. Então aí é o ponto-chave. Veja, não estou dizendo que o ministro vai fazer isso, mas ele é uma peça fundamental para atrasar o suficiente para gerar o resultado necessário ou desejado. Aí, como você falou, Daniel, é algo concreto. Se ele está se dispondo porque ele sabe como funciona esse mundo de busca de elementos mafiosos. E ele já está correndo para apresentar antes que ele desapareça. Esse é o ponto-chave. E eu tenho medo de que possa acontecer alguma coisa. Ele, sei lá, tropece numa pedra, caia no rio, ou ele entra em depressão e se suicide com 4 facadas nas costas. Eu tenho sempre muito medo, em especial com a depressão que pode abater no espírito de pessoas envolvidas ou que foram envolvidas em fatos como esse. Esse é o ponto-chave. Ele pode ficar deprimido e se suicidar com 4 facadas nas costas. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.